Estamos de volta depois do Terço da Misericórdia. Eu continuo a conversa com a doutora Maristela Martins Santana. Hoje nós estamos falando dos diferentes tipos de personalidade dentro de uma mesma família, dentro de uma casa. No bloco anterior, a doutora Maristela começou a explicar para a gente o que são as pessoas reativas. Para a pessoa entender, doutora, são aquelas pessoas que se vitimizam, que acham que tudo é culpa de alguém ou de alguma coisa externa a ela? É porque a proteção que ela cria para a circunstância que ela passa é justamente isso. Aquilo que não funciona, aquilo que ela não consegue realizar é culpa de alguém. Às vezes essa própria personalidade também pode ser gerada desde quando é pequeno, né? Porque a gente às vezes tem alguém que é muito proativo dentro da casa, que faz tudo, que resolve os problemas, que decide, olha, não, essa roupa fica boa, nesse lugar você tem que se comportar dessa forma, e tem que ser desse jeito, e gera uma certa comodidade. Que se a gente não for trabalhando no decorrer do tempo, aquilo também vai se tornando uma maneira reativa de agir. Porque quando ele tem que agir por si, aí ele, então eu até gostaria de fazer, mas melhor não. Isso eu não me dou bem. Às vezes eu não me dou bem, eu não quero fazer, já é a fuga que ele encontrou, porque ele sabe que ele não vai ter sucesso naquela atividade. Então, ele se torna reativo, ele reclama do meio, ele reclama da circunstância, para ele não ter que se apresentar, para ele não ter que mostrar as dificuldades que ele possui. Isso pode ser, até para a gente dar um puxão de orelha, de repente, aí para os pais, mães que estão assistindo a gente, um pouquinho de responsabilidade dos pais, que de repente querem super proteger a criança, ou que tem muito medo, e aí já vão e fazem as atividades da criança, e aí uma criança que era proativa vai se tornando essa criança menos ativa? É porque a proatividade é assim, uma das coisas que a gente tem que compreender. A gente tem que criar o filho para que ele tenha responsabilidade e autonomia para o mundo. Então, o que acontece? Ainda que ele não tenha condição de realizar aquela tarefa, dá um auxílio, ajudar, falar, olha, eu vou te apoiar, a gente vai conseguir, a gente vai fazer junto. Mas quando a pessoa que cria essa criança, ele é muito proativo, de repente ele faz tudo. Ele resolve a roupa, ele amarra o sapato, ele organiza, aí ele se torna tão autossuficiente que aquela criança sente assim, eu não vou fazer porque eu não consigo. E o não consigo, ele pode ser um sinal de alerta mesmo desde pequeno, porque atividades competitivas. Eu não gosto dessa brincadeira. Eu não gosto ou eu já me predispus que aquilo ali é uma coisa que vai me expor, que eu certamente vou perder. Então, são nas pequenas atitudes que eles vão demonstrando assim, eu estou precisando de ajuda. Eu não sei lidar com o perder, eu não sei lidar com o medo. Às vezes o medo nem é dele, às vezes o medo é do responsável dele fazer alguma coisa e ele vai criando essa expectativa na criança. Ele fala, não, eu não sei, eu não consigo. Então o não sei, o não posso, o não consigo já vai fechando essa criança no mundinho dela, transformando assim aquilo que poderia ser uma atitude proativa numa afirmação reativa. A criança, ela dá sinais, então, de traços reativos, digamos assim, desde pequenininha. Dá para os pais perceberem isso? Então, não que todas as crianças tenham realmente esse espírito de competição, mas para que eles sejam adultos proativos, que eles tenham iniciativa, que eles não fiquem se vitimizando, é muito importante que os pais trabalhem com esse estímulo. Então, olha, vamos lá. Se não der certo, não tem problema. Vamos tentar, vamos fazer, vamos colocar aquilo como um pequeno objetivo. E aí, dentro dessa proposta, a gente realiza. Agora, se eu concordo, se eu apoio, se eu super protejo, às vezes eu posso estar reafirmando uma característica nele que vai gerar uma criança totalmente reativa. E ela vai sofrer. Não quero, não gosto. Aí, desde que seja um texto para ele ler. Não, eu não gosto de ler em público. É melhor ele não ler. Então, você vai vitimizando, você vai reforçando aquilo que já existe. E, às vezes, até numa boa intenção dos pais, né? De proteger o filho de alguma situação que o filho não se sinta se sinta desconfortável, na verdade, ali. Os pais, na intenção de proteger, acabam prejudicando a criança ou impedindo que ela cresça. Porque emocionalmente. A personalidade reativa, ela vai atrapalhar ele ao longo da vida dele. Então, assim,
antes mesmo dele tentar fazer alguma coisa, ele já vai observar no entorno, ele está sempre olhando aquilo que pode dar errado. Porque, olha, se der errado, eu já tenho uma desculpa, o plano B, né? Isso é até uma das características que estava naquela tela que a gente começou a mostrar. Vamos ver as outras características, então, para a doutora Maristela ir comentando. Falamos, então, que são pessoas que transbordam emocionalmente, que o bem-estar depende do ambiente em que a pessoa vive, perdem muita energia julgando e criticando as outras pessoas. Eles têm esse pré-julgamento de que, mas com ele deu certo porque a família ajudou. Com ele deu certo porque ele já vinha de uma família empreendedora. Mas também na família dele todo mundo passou na universidade pública. Então, eu vou, da mesma forma que eu me vitimizo, eu começo a arrumar aliados, coisas que estão dentro desse entorno que reforçam a minha resposta. A resposta está pronta, né? A resposta está pronta. Então, eu falo que existem duas características só. Ou você é o protagonista, né? Ou você é a vítima da história. Então, quem você quer ser? E é uma das coisas que a gente tem que ir se desapegando. Não, olha, vamos falar de você. Então, ainda que tenha acontecido alguma coisa no entorno, qual que foi o seu objetivo para essa circunstância? O que você determinou que você ia fazer? Para que as coisas tenham definitivamente uma conclusão. E assim a gente consegue ajudar essa pessoa, né? Tem uma outra característica aqui que é, ao perceber as mudanças como ameaça, essa pessoa acaba se sabotando, que é o que a doutora Maristela comentou aqui, que às vezes a criança não quer brincar ou não quer ler, não é? Ela já se esquiva daquela situação. Temos também pessoas que são imersas em preocupações, está aí na tela para você ver. Ela se preocupa mais em ver os problemas do que ver um possível resultado? Isso. É porque assim, se você já tem uma característica reativa, então antes mesmo de você planejar algo, porque o proativo ele está preocupado em ter um objetivo em mente. Quando você sabe onde você quer chegar, você tem um objetivo em mente. Quando você não sabe, todos os outros caminhos estão errados. Então, quando você tem essa determinação, eu sei o que eu quero e o que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu quero. O reativo ele faz o caminho inverso. Então, às vezes, ele até pensa em algo que ele deseja, mas ele começa a se preocupar com as coisas que estão no entorno que podem provocar um insucesso, que ele pode não atingir aquele objetivo. Então, assim, mas e se isso acontecer? Mas pensando por outro lado, não está no melhor momento para montar um negócio. Pensando por outro lado, esse professor ele não é muito didático, então ele começa a se apoiar em circunstâncias e se preocupa com aquilo que pode atrapalhar o sucesso e não com o seu sucesso pessoal. O que eu posso fazer para contornar essa situação? E aí já vai até para a nossa próxima característica, que são pessoas que não procuram possíveis soluções, que é exatamente isso que a doutora estava falando. Reclamam muito de tudo e de todos, né? Reclamam verbalmente, expressam isso mesmo, tendem a ser pessimistas. Isso popularmente a gente fala muito isso, você é muito pessimista, acha que nada vai dar certo, né? Temos ainda, são pessoas que quase sempre culpam os outros por tudo que acontece, a doutora já explicou isso para a gente também, e não tem iniciativa para melhorar o ambiente que vivem, exatamente por achar que o ambiente é que é culpado, as pessoas é que são responsáveis. E por tudo dá errado. Tudo dá errado, porque, na verdade, para a gente ter sucesso naquilo que a gente quer, a gente tem que ter um trabalho, não só um trabalho com aquilo que a gente almeja alcançar, mas assim, como que eu posso fazer para vencer as objeções que vão surgir na decorrência desse trabalho? Então, essa preocupação de contornar as dificuldades, para quem é reativo, já é um fator assim, melhor não fazer, melhor não arriscar. Eu sei que não vai dar certo e já desisti. E uma das coisas que os pais, principalmente enquanto criança, enquanto adolescente, eu sempre digo isso, que todas as circunstâncias podem te fazer desistir, mas é de suma responsabilidade que o pai, o responsável, ele não desista, porque nós somos a referência deles. Então, assim, se eu apoio o negativo, eu também acho que não vai dar certo, você está reforçando aquela ideia reativa na criança, no adolescente, e não está promovendo a evolução dele. E os pais são tão importantes, né, nesse momento de dar exemplo para os filhos,
para os filhos realmente se espelharem nos pais, né? E se por um lado as pessoas reativas são essas pessimistas, as proativas são as otimistas, aquelas que para elas vai dar certo, tudo vai dar certo. Mas é muito importante, dentro desse contexto, a gente entender assim, não quer dizer que a pessoa que é proativa, realmente na vida dela dê tudo certo. Mas ela tem uma predisposição a lidar melhor com um acidente, com um problema que aconteceu durante o percurso. Um percalço ali no meio do caminho, uma pedra, olha, ela sabe lidar melhor. Ela vai contornar, ela fala, não, olha, eu já passei por situações piores. Não, isso não há de ser nada. A gente vai conquistar, a gente vai resolver. Então, o que difere é o objetivo. É assim, eu também tenho problema, porque às vezes, para o reativo, ele até fala assim, nossa, eu não sei como é que a pessoa acorda de bem com a vida, todo dia está bem-humorado, será que ele... Mas o reativo, ele recebe muito do meio que ele está. Ah, e hoje eu estava super bem, acordei super bem. Nossa, aí a pessoa veio, falou tal coisa para mim, acabou com o meu dia. E aí a gente tem que ter uma noção assim, o reativo, ele acaba recebendo tudo de todo mundo e ele toma aquilo para si. Não, ainda que seja uma crítica, às vezes a pessoa que te julgou, a pessoa que falou aquilo de você, é importante a gente filtrar. Não, mas será que ela estava falando naquele momento de mim? Ou ela estava se referindo a ela mesma? Porque às vezes ela não estava bem naquele dia. E o reativo já não, como ele se vitimiza, então... Qualquer coisa que a pessoa, qualquer comentário, não, olha, até que tá boa essa roupa para você, mas eu vou falar, esse seu tênis não tá combinando, aquilo já acaba com o dia da pessoa. Acabou com a autoestima, acabou com... Ela já quer ir embora e trocar de roupa, né? Então, algumas coisas, alguns comentários são muito importantes, principalmente os pais, usarem isso como assim, olha, o importante é você estar bem com você mesmo. Então, assim, ai, não gostei dessa sua calça, ai, que pena. Eu achei que ficou tão bem para mim, eu gostei. Então, são afirmações que podem contornar e ir criando nessa pessoa uma expectativa sobre ela mesma. Vamos ver, então, ver se você se identifica com essas características ou você identifica alguém aí da sua família com essas características de proatividade, que podem ajudar e muito no dia a dia, né? A superar problemas aí do dia a dia. Por exemplo, são pessoas responsáveis, pessoas positivas, otimistas, como nós estamos falando aqui, criativas, são impulsionadas por metas, têm bastante autoconfiança, tomam decisões e ajudam na sua própria iniciativa, são assertivas e são constantes, diferentemente daquelas reativas que são inconstantes emocionalmente, as proativas são sempre mais constantes, é aquelas que tá tudo bem, a gente dá um jeito. A gente vai resolver. Então, eu acho que, como o objetivo a maior expectativa que ele tem é aonde ele quer chegar. Então, as pequenas coisas passam a não ter o valor que teria para uma pessoa reativa. Então, para uma pessoa reativa, alguma coisa do dia aconteceu errada, acabou o dia dela. Para a pessoa proativa, como ele está focando no objetivo principal, então assim, não deu certo? Hoje não deu certo, mas amanhã vai ser melhor. Então, ele está sempre predisposto a melhorar. Então, assim, ele abriu um negócio. Mas não estou conseguindo atingir todo o público que vem aqui. Que tal se a gente colocar uma pesquisa de opinião? Que tal se a gente verificar o que as pessoas gostariam de ter aqui? Então vamos mudar o jeito de atender, vamos mudar. De repente é um lugar que só serve comida, vamos colocar um happy hour, vamos fazer alguma coisa, porque eu estou na expectativa de atingir o meu objetivo maior. Então, assim, eu aceito com mais facilidade a crítica, eu aceito quando uma pessoa... olha, hoje não está de bem com a vida. Não se preocupa. Um dia após o outro, as coisas vão se resolver. Então, ele tem essa habilidade, ele tem esse jogo de cintura que faz com que as coisas pareçam para ele ser mais fácil. E a vida fica mais leve, não é verdade? Porque aí você não fica carregando as suas insatisfações. A pessoa proativa, ele está sempre focado no que ele conquistou. Então, ele pensa assim, já passei por coisas piores. Tudo vai dar certo, vamos lá e vamos tentando até acertar. E para quem está assistindo a gente que se identificou mais com as pessoas reativas do que proativas, se for na infância e os pais conseguirem fazer alguma coisa ali, ótimo, é o cenário perfeito. Mas quem já está mais crescidinho, né, já está adulto e se identifica com essas características, tem solução? A pessoa consegue mudar essa chavinha?
Tem solução. Eu acho que são mudanças de hábitos. Então, as primeiras coisas, às vezes a pessoa passou por um longo período da vida dela em que ela teve uma pessoa que orientou ela, mas era uma pessoa muito opressora, aquela pessoa que faz tudo por ela, que manda, que resolve toda a situação, não preparou ela para o mundo. Então, às vezes, um apoio de uma pessoa, um terapeuta, um psicólogo, que reafirme nela as qualidades que ela tem, porque todos nós temos qualidades. Então, às vezes, é o despertar dessa pessoa. Não tem idade, não tem época. Hoje a gente fala muito assim sobre a importância de ser grato. Então, a gratidão pelas circunstâncias também acontece nessa circunstância. Eu passei por muita dificuldade, eu sempre tive uma pessoa que me oprimiu. Então, vamos perdoar e vamos agradecer, porque até as plantas são podadas. Então, o que faz a poda da planta? A poda da planta faz com que ela fortaleça e cresça. Então, assim, eu passei por isso, mas eu posso deixar de ser reativo? Não, agora eu vou ser proativa, eu vou procurar as curas internas, eu vou ficar bem comigo mesmo e eu vou conseguir agir de maneira proativa. Porque a gente não precisa sair por aí distribuindo cartões assim, cartões de felicidade para todos, mas eu tenho que estar de bem comigo mesmo, que quando eu estiver de bem comigo mesmo, isso reflete no meu trabalho, na sua produtividade, naquilo que você quer conquistar, porque você sai da inércia de ser a vítima e começa a ser o autor da história. Você falou até aí de pessoas autoritárias, que às vezes é difícil essa convivência. Chegou até uma participação para a gente aqui pelas redes sociais. Agradeço todas as participações que estão chegando para a gente pelas redes sociais, mas é uma pessoa, doutora Maristela, que fala exatamente que vive com uma pessoa dentro de casa que é um pouco autoritária e ela se sente com as energias sugadas. Então, esse talvez seja um motivo para ela ser grata, porque é um momento para ela aprender com isso. E sair desse clima, talvez, né? A gente tem que sair, mas a gente tem que sair bem dessa situação, porque não é assim, agora eu consigo ver que as pessoas do meu entorno são reativas. Então, como eu me classifico proativa, eu vou sair agredindo essas pessoas. Não, a receita não é essa. A receita é, quando eu conheço o outro, eu sei lidar melhor comigo mesmo. Eu sei que aquilo que as pessoas fazem, às vezes até essa superproteção dos pais, estão me tornando uma pessoa reativa. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, a gente tem que procurar as respostas que estão dentro da gente. E a partir do momento que eu começo assim, descobrir que o problema é que todo mundo aqui é reativo, você já está agindo errado. Você tem que descobrir a si mesmo, não ao outro. A hora que eu me descobrir, olha, eu acho que realmente eu estou me deixando levar pela circunstância e por isso eu estou agindo de forma reativa. Eu posso melhorar, porque o reativo é aquela pessoa que às vezes até dentro de uma empresa você fala assim, olha, criamos um projeto novo que agora nós vamos atender os clientes, nós vamos agir dessa forma. A pessoa fala, não vai dar certo. Nossa, eu trabalho nessa empresa há 12 anos, imagina, isso nunca deu certo. Quer dizer, eu não estou me permitindo sair do meu comodismo. Então, para mim é muito cômodo. Sempre foi assim, por que vai mudar agora? E não consegue nem ajudar as outras pessoas também que estão no espírito melhor, né? De fazer dar certo. Essa autoavaliação vai ajudar a pessoa e automaticamente, quando ela começa a observar e falar, olha, eu acho que eu estou agindo desta forma, por si só ela vai entender que ela pode melhorar. E sempre pensar que quem melhora é a gente melhora de dentro para fora. E não se preocupar tanto com esse entorno, com aquilo que as pessoas têm e pensam a respeito da gente. É melhor a gente primeiro se ajudar, para aí sim estar pronto para ajudar o próximo, o outro que está perto de nós, né? Olha, se você se identificou aí com características reativas, principalmente, é meio pessimista, nada vai dar certo, a doutora Maristela falou que tem jeito sim, tem solução. Então anota aí até as dicas que ela deixou para nós, para você se tornar uma pessoa um pouco mais proativa, se tornar uma pessoa mais pessimista, de ver a vida com os olhos melhores, de ver o sol brilhar lá fora. Tem dica aí da doutora Maristela? Anota aí então possibilidades para você se tornar uma pessoa mais proativa. Olha só. Realize os seus objetivos. Põe um objetivo e vá em frente, né, doutora? Uma das coisas que a gente tem que entender, às vezes o objetivo pode ser pequeno. Aí o objetivo da semana é que a gente vai começar a dieta na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu acordei atrasado, passei na padaria, comprei um pão doce e fui para o trabalho. Então, assim, a gente tem que colocar assim, mas eu tive que comprar o pão doce porque eu acordei atrasado.
Não. Qual que era o objetivo? O objetivo é da dieta? O que tem mais leve aqui que eu posso levar? Então, vamos levar uma coisa assim, vamos levar uma coisa mais light para não desistir do objetivo no primeiro obstáculo. Então, os pequenos objetivos constroem essa característica de proatividade. E vai em frente, não desista da sua dieta não, porque vai dar certo. Mais um objetivo, mais uma característica então, uma dica na verdade. Identifique as circunstâncias que impedem a realização dos objetivos. Acordar atrasada então, por exemplo, pode ser uma situação aí, mas não é motivo para não ir atrás do seu objetivo e seguir naquela dieta. Lógico, a gente pode encontrar nas pequenas dificuldades, e é por isso que é muito importante essa mudança. É nas pequenas circunstâncias do dia a dia que a gente vai mudando os hábitos. Então, não é esperar que, porque eu decidi que hoje vai ser assim, não pode dar nada errado, porque senão eu estou voltando a ser reativo. Próxima característica, próxima dica, vai anotando, está anotando tudo aí? Identifique quais situações te influenciam. Aqui pode ser uma situação ou uma pessoa que influencia a gente negativamente? É porque, às vezes, hoje eu acordei e eu resolvi que a dieta começa hoje. Aí alguém da casa já fala assim, você já tentou fazer isso várias vezes e nunca deu certo. Então, assim, a gente absorve aquilo que a gente quer. As mudanças de hábitos têm que ser sua e você não pode desistir no primeiro obstáculo. Então, nessa hora, assim, você já tentou várias vezes e tal. Você não gostaria de fazer comigo? Quem sabe se você fizer eu vou ficar mais animada. E toque em frente. E olha, já desarma até a pessoa, né? Ela já vai parar a crítica ali naquele momento. O que já vai até para a nossa próxima dica, que é tomar medidas nas áreas nas quais você pode influenciar e não na que o outro, né, doutora, pode mudar. É porque a gente tem que parar de absorver tudo e se colocar como vítima. O nosso primeiro propósito é, a partir de hoje eu vou fazer exercícios para ser proativo. Não quer dizer assim, dormi hoje, coloquei lá no espelho do banheiro assim, agora eu sou proativa. Acordei, li a frase e levei para a vida. Seria ótimo, mas tudo na vida da gente são mudanças de hábitos pequenas. Por isso que é muito importante os pequenos objetivos. As pequenas vitórias que a gente vai conquistando são isso que fortalece a nossa ideia. É igual você eu não vou perder 5 quilos numa semana. Mas eu consegui perder meio quilo. Na outra, e assim vai indo. Não desista. E aí já vai até para a nossa última dica aí da doutora Maristela. Busque novas oportunidades com uma visão a curto e longo prazo. Se a gente pensar só no longo prazo, fica muito mais difícil. Fica, porque aí você desiste com mais facilidade. Aí você fala, é verdade, olha, conheço pessoas que, nossa, dizem que começaram junto comigo e já perderam. Então, a gente se basear sempre no nosso, aquilo que eu estou fazendo, que está me fazendo bem. E a gente tem que pensar também que muitas vezes as pessoas falam para nós o que elas gostariam que acontecesse, mas nem sempre é aquilo que acontece de verdade, né? Se a gente se influencia muito pelas outras pessoas, faz com que a gente fique cada vez mais para baixo. Exercitar sempre os bons pensamentos, olhar para dentro de si e falar, eu sou capaz. Tantas pessoas fazem, por que eu não posso fazer? E ter sempre em mente que a gente não vai mudar as coisas do dia para a noite, mas as mudanças de hábitos podem ser pequenas, mas constantes. Vou pedir os contatos da doutora Maristela aí no vídeo para você, entre em contato com ela, tire dúvidas e saiba que você pode sim se tornar uma pessoa melhor para nós mesmas, né? Isso. Obrigada, doutora Maristela. Eu que agradeço, é um prazer vir. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Mulher.com. Obrigada.